fique caído assim. Não fica. Olá, já estamos aqui ao vivo com mais uma edição do podcast Humanos Literários. Sejam todos bem-vindos. Olha, o nosso canal é o YouTube, você já pode acessar, já pode compartilhar este link. Hoje são 31 dias do mês de março, final do primeiro trimestre de 2023. E você, como está a sua leitura, como está a sua escrita? Lembrando que sempre é tempo de você exercitar essas habilidades fantásticas que, inclusive, promove saúde mental. O cérebro tem determinadas áreas ativadas quando você desenvolve o hábito de ler e também a habilidade da escrita. Hoje, dia 31, gente, sabe o que comemora? Deixa eu ver aqui, olha, andei fazendo uma pesquisa rápida. Hoje é o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Como é que anda a sua saúde? Como é que anda a sua nutrição? Interessante isso. Então, este evento é comemorado no dia 31 de março por ser uma data para trabalhar a consciência das pessoas sobre a importância da alimentação saudável para a saúde. Você é seu corpo, suas emoções, sua alma, seu espírito, o nome que queira dar, tá tudo aí junto com o corpo. Então, cuidando bem do corpo, você cuida também da sua mente, você cuida também do seu estado mental. Então, vale sempre lembrar para que, cuidando da sua saúde, você está pronto para administrar toda a sua jornada. Muito bem, vocês perceberam que hoje estou sozinho aqui na apresentação? Estou não, hoje o meu convidado está do outro lado da mesa, que é o meu colega de apresentação, mas ele é o diretor-presidente da Humanos Editora, Leandro Dornelles. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jair. Como eu sempre falo, boa noite, Bom dia. Boa madrugada, bom tudo, né? Bom tudo. Como é estar do outro lado hoje como entrevistado, Ai, Leandro? dá nervoso, sabia? Já tá com vontade de perguntar também, né? Na verdade, tô com vontade de sair correndo. Mas é interessante, a gente muda, a perspectiva é bem interessante. Quando você está do outro lado, na condição de fazer perguntas, você não fica tão apreensivo quanto responder. Como na vida, Leandro, é muito bom. A diversidade é exatamente isso. A gente, quando lê um livro de um gênero literário, lê outro, a gente vê diferentes formas de pensar, e na vida a gente precisa estar de vários lados, ver de vários ângulos, sim, entendeu? sim. Muito bacana isso. Mas a experiência está sendo agradável, gente. Vale a pena fazer isso de vez em quando. É divertido. Muito bom. Seja bem-vindo, Leandro. Jair, eu que agradeço você, agradeço ao Bom da Notícia, o Cast do Bom, essa parceria maravilhosa, né? E também, claro, ao Humanos Literário, porque cada vez mais trazendo cultura, informação e literatura para nós. Muito e isenta bem. de preconceito. Exatamente, exatamente. Leandro, vamos começar a edição deste programa tirando uma carta aqui do Provérbios Populares. O que nos dizem os provérbios populares? Eu não vou Você fugir lembra dessas de algum cartas. Eu provérbio? não vou fugir dessas cartas, então? Não vai. Eita. Essas são as cartas literárias. É interessante a gente refletir no início, no final, no meio do programa. Muito bacana. Pode tirar aqui provérbio popular, Leandro. Acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo sempre... Olha Claro que existem só. muitos por aí que eu não faço nem ideia de quais são, mas comumente a gente tem alguns sim que a gente lembra. Eu ia falar um agora que eu ouvi ontem, mas eu já esqueci, que eu nunca tinha ouvido. Tá vendo? Mas eu vou trazer esse provérbio porque eu achei ele fantástico. Mas olha o provérbio de hoje, Leandro. Galinha que acompanha pato morre afogada. Já ouviu? Nunca tinha ouvido, é a primeira vez, mas faz todo sentido, né? Pato, Galinha nada, que acompanha galinha pato não. morre... não é a habilidade da galinha. Não. Leandro, você acredita que a opinião das pessoas pode nos influenciar a ponto de perdermos a nossa identidade? Como? Jair, é uma pergunta, né, bem reflexiva. Nós sabemos que existem N tipos de personalidades, comportamentos, então é evidente que existem algumas pessoas que têm sim domínio sobre as outras e que pode fazer com que essa outra pessoa perca sua própria personalidade, né? Justamente porque essa outra pessoa ela está completamente imune de qualquer tipo de defesa. Não que ela seja incapaz, não, pelo contrário, pode ser N questões que está afetando ela naquele momento. Então sim, é possível sim as pessoas fazerem isso conosco, não é porque eu sou uma pessoa bem instruída, bem esclarecida, não é porque eu sou uma pessoa completamente informada e segura de mim que eu não possa ser submetido, né, a uma lesão como esta. A gente pode pegar exemplo, por exemplo, da questão do suicídio, né? Quantas pessoas pensam no suicídio ou idealizam o suicídio e geralmente aquelas pessoas ainda dizem assim, porque não tem Deus no coração. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Não tem nada, tanto que o número de religiosos, de padres, pastores, médiuns também são grandes que pensam ou até cometem o suicídio. Então, portanto,
É possível sim, as pessoas têm essa capacidade, só que nós também temos a capacidade de repelir, né? A capacidade de reagir, Tomar consciência, tomar né? consciência, tomar atitude, tomar as rédeas das nossas vidas. E aquilo que eu sempre falo para as pessoas que vivem comigo, as pessoas nos influenciam até o momento em que a gente dá um basta. Quando você dá um basta, você afasta ela da tua vida. E aí você atrai coisas boas e correspondentes. E nada pior, Leandro, do que a pessoa viver a perda da identidade leva a algo muito maior, a perda da própria autenticidade. Perde. A pessoa, se ela vive numa dependência, numa codependência emocional, sabe, sempre dependente do outro. A natureza é perfeita, a gente já nasce sozinho, porque isso quer dizer que o nosso organismo tem uma autonomia capaz de a gente tocar a nossa jornada. Sim. Não que a gente não precise das outras pessoas, não precisa viver em sociedade, mas quando a pessoa se anula, né, e perdendo a própria autenticidade, vive apenas à mercê do que os outros pensam, se preocupa com o que os outros falam, sendo que ela que tem que trabalhar para pagar os próprios boletos. Os próprios boletos. Então a identidade está afetada aí nesse momento. Muito bem. É muito fácil. Fala para a pessoa. Você falou num assunto perfeito. Quer se intrometer na nossa vida, na minha, na sua, dá os boletos para pagar. Sim. Né? A pessoa em 2 tempos pula para trás. Sim. Né? Vamos negociar, né? Exatamente, entende? E a vida tem que ser assim. Leandro, muito bacana, Leandro. Quero falar da minha admiração que tenho por você ser um grande empreendedor, por há 12 anos você empreender no mundo editorial. Gente, vale a pena, conheça o portal humanoseditora.com.br, e ali dá para saber o número de hoje, são mais de 600 escritores que fazem parte do grupo Humanos. Quantas pessoas, Leandro, que a partir de um ideal seu foram beneficiadas e puderam ter suas obras publicadas. Então, parabéns. Obrigado. Por esta contribuição, que ela é mais do que um negócio. É uma contribuição social, é uma contribuição para a promoção da cultura, da leitura e da escrita. Parabéns. Sim, muito obrigado, eu agradeço. E realmente são já 12 anos, né? Passa rápido que a gente nem vê. Sim, sim. Quanto aprendizado, gente, quando eu comecei a editora, eu lembro que eu não sabia de nada. E é um recado que eu quero deixar para quem está assistindo. De fato, eu não sabia de nada. Eu não sabia o que era ser um editor, eu não sabia o que era uma editora. Eu não fiz curso para ser editor. Eu fui formado em administração, né? Então eu sabia gerir, administrar empresas. Mas até nesse processo, para mim, foi complicado. Sim. Porque era a primeira vez. Né? Eu falei, não, vou fazer, vou encarar, vou descobrir um novo mundo que até então, aqui no nosso estado de Mato Grosso, é pouquíssimo explorado. Né? Mas valeu a pena. Estamos muito aqui hoje. Bem, muito bem. Parabéns, Leandro. Leandro, e o motivo desse nosso bate-papo aqui hoje é sobre a produção de um livro muito importante, um livro assim que tem um destaque nacional, que é este livro aqui, gente, Preso de Guerra. Este livro, ele foi um lançamento da editora, é um lançamento da Humanos Editora, que ocorreu em 2001, certo, 2021. Leandro? Oi, desculpe, 2021. Eu acho que o autor começou a escrever bem antes, né? Bem antes, bem antes. Em 2021, gente, Preso de Guerra. O que é o Preso de Guerra? E o Leandro está aqui hoje como editor, né, responsável, né, por comandar uma editora, é o responsável pelo lançamento deste livro no mercado editorial. Preso de Guerra é um romance que resistiu à ditadura e à dor do cárcere. Eu vou só fazer uma apresentação do que está aqui na sinopse deste livro, para que você possa ter uma noção, quem ainda não conhece a obra, do que trata Preso de Guerra. Preso de Guerra é escrito pelo Marcinho VP. Você certamente já deve ter ouvido falar no Marcinho VP. Nós não temos tempo de falar sobre toda a história do Marcinho neste podcast, mas dando um Google você sabe quem é o Marcinho VP. E ele teve a colaboração do Renato Homem para a escrita deste livro. Mas nós vamos conversar um pouco e a gente vai conhecer melhor quem é Marcinho VP, que esse já é o segundo livro que ele lançou e este foi pelo Humanos Editora. Então, Preso de Guerra é um livro que foi escrito por alguém que há muito tempo enxerga a vida por entre as grades do cárcere. O martírio provocado pela longevidade do confinamento lhe deu autoridade para avaliar o que é o sistema penitenciário brasileiro. Marcinho VP está no cárcere há mais de 25 anos. E este é um livro, ele tem toda uma leveza, porque o pano de fundo dele é um romance, uma história de romance, que fala de família, fala de amor, mas o Marcinho traz aqui situações em que ele próprio vivenciou e que mais de 700 mil brasileiros presos vivenciam hoje, que é a questão, as mazelas que existem no sistema
carcerário brasileiro. O Marcinho VP também aborda neste livro, falando dessa leveza através de um romance, sobre uma fase triste pelo qual o Brasil passou por mais de 2 décadas, que foi a ditadura, inclusive sobre o ato, como que o AI-5, né, um dos atos mais perversos e autoritários, né, que ocorreu nesse período, baixado pelo regime militar, e o Marcinho traz uma leitura de todas as atrocidades ocorridas nessas décadas. Gente, é um livro que fala da história, que tem dados, é um romance escrito como pano de fundo, mas traz dados da história. E é sobre este livro que nós vamos conversar com o Leandro Dornelles. Leandro, em primeiro lugar, a publicação deste livro, o que ela significou para a Humanos Editora? Quebra de paradigmas. Por incrível assim que pareça, né, a Humanos Editora ela tem um perfil muito humanista, né, muito humano, mas foi uma quebra de paradigma porque até então nunca imaginei, né, ser procurado para fazer um trabalho, né, e espetacular, como eu sempre falo sobre o livro Preso de Guerra, né, trazendo esse gênero, trazendo essa abordagem, trazendo essa construção também de informações, de datas que realmente ocorreram no Brasil, né, e ser procurado para que a gente pudesse publicar esta obra. E aí quando você depara com o autor da obra, quando você vai ver o histórico do autor da obra, e eu não estou aqui para falar sobre o histórico dele, né? Então realmente quem quiser pode dar um Google para poder saber, mas quando você se depara com o histórico dele, com os relatos, a vivência, com tudo que a mídia mostra sobre ele, você precisa fazer uma reconstrução, você precisa parar, respirar e tomar uma decisão. É isso que eu quero? É isso que eu vou trazer? Porque existem tantas questões, Jair, porque nós somos uma editora laica, vamos dizer assim, nós publicamos todos os gêneros. E ao mesmo tempo, não é só gênero, nós trabalhamos com pessoas. E trabalhamos com N pessoas, pessoas que realmente são mente abertas, pessoas que não são mente abertas, pessoas que realmente têm ali o seu mundo próprio que criou, e eu também tinha que respeitar a opinião destas pessoas. E você recebeu muita crítica, Leandro, antes da publicação desta obra, durante todo o processo. Então você, na verdade, você peitou tudo isso e publicou o livro do Marcinho VP. Como foi esse processo, Leandro? E é justamente sobre nessa quebra de paradigmas que eu falo, porque a primeira coisa que eu tive que fazer foi reformular, né, a própria estrutura psicológica da Humanos Editora, porque eu tenho pessoas que trabalham lá. Eu tenho pessoas que até então nunca tiveram acesso, né, a algumas determinadas obras que quando chegou para nós, eu lembro que quando estava tudo certo que nós íamos publicar e até chegar a esse processo foi uma briga interna comigo mesmo e depois, evidente, com os meus 2 sócios, né, e você também participou, né, vamos falar dessa briga interna minha, que foi essa questão, o conflito que eu gerei, né? Sim. É ético, não é ético? O que eu posso, devo publicar, não devo publicar? Várias outras perguntas que eu fiz. E aí começou realmente a receber as críticas, as pessoas começaram a entrar em contato, pessoas próximas, escritores, falando, não publica, não deve, você vai, vou falar essa palavra mesmo, vai sujar a imagem da Humanos Editora, né? Lembrando ainda, Jair, que a editora, hoje ela é bem conceituada também em âmbito nacional por trabalhar com livros de direito, né? Nós temos um quadro de mais de 120 delegados como escritores nossos. Então, esse talvez foi o maior conflito que eu tive, né? Uma questão ética em relação ao gênero que eu abordava, que era de direito policial, tratado por, né, vários delegados que inclusive também estavam envolvidos no processo, né, em relação ao autor, o Marcinho VP. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? E de tantas críticas que eu tive de alguns escritores que até viraram a cara, não gostaram, né? Do próprio meio policial foi onde me veio, né, essa abertura, foi onde eu gosto muito das coisas claras, bem esclarecido. Eu procurei um dos responsáveis pela obra Tratado Contemporâneo, que é de direito policial, e explanei, né, o que estava acontecendo e os meus conflitos e as minhas dúvidas. E ele só reforçou aquilo que o humano sempre pensou, que nós temos o direito à liberdade de expressão. Por isso que a editora fala que a literatura perpassa pela via da liberdade. E ele me recobrou isso. Ele falou assim, então publica, você deve publicar.
entende? E foi onde realmente abriu um leque de possibilidades na minha mente. Eu não tinha conflito com o gênero, com um escritor. Eu tinha conflito como eu vou lidar com as pessoas que estavam inseridas dentro da minha organização e também que estavam diretamente ou indiretamente ligados à Humanos Editora, que aí eu posso falar também até do leitor, que nós tivemos críticas de leitores também da Humanos Editora, devido à posição de publicarmos a obra Preso de Guerra. Leandro, interessante que geralmente as críticas que as pessoas fazem, elas advêm de um contexto da ignorância, da falta do conhecimento. Qualquer leitor, o Marcinho tem desde o primeiro livro, Juízes, que inclusive, né, Que, inclusive, prefaciado tá por um comigo, juiz, está aqui, vamos falar já dessa outra vou obra, mostrar aqui. mas o desconhecimento, por que ler o nome Marcinho VP? Porque alguém que está no cárcere, por que está no cárcere? Porque está cumprindo com a lei, está cumprindo o dever dele com a sociedade. Exatamente. Então, assim, o preconceito e a ignorância, ela, quando é validado, ela sobrepõe ao conhecimento. Ao ler esta obra aqui, Leandro, é uma obra para estudantes, é uma obra para pessoas que desejam recobrar, outras que nem sabem. A galera adolescente de hoje não sabe de fatos da história do Brasil. Eu queria falar, uma obra indicada principalmente para cursos de histórias, para direito também, né? Para jornalismo. Então, aliás, até para a própria administração, eu encontrei conceitos fantásticos que ele traz, que ele aborda nessa obra. É uma literatura muito clássica, é uma literatura muito aberta, muito contemporânea. E a maneira como o Marcinho escreveu ficou bacana, né, Leandro? Sim. Então, assim, ele tocou em assuntos sérios, mas com uma leveza. Em nenhum momento há, neste livro, qualquer ação, ato, pensamento, né, que opõe sobre o direito de liberdade e que, como que eu posso dizer, que vai inibir a sociedade, né, ou desrespeitar, seja até mesmo a área jurídica, porque não tem. Aliás, em nenhum dos dois livros. Né? Leandro, dia 2 de abril, agora próximo, Marcinho completa 47 anos, aniversário dele. Queria que você contasse pra gente um pouco quem é o Marcinho VP, escritor. Desde quando você conheceu o estilo dele, da escrita, quem é o Marcinho VP? Jair é apaixonante. Né? Eu falo que você ler o livro Preso de Guerra e o livro Marcinho Verdades e Posições, que é o Direito Penal do Inimigo, é literalmente você se embriagar em uma, como que eu posso dizer a palavra, em uma multidão de conhecimentos diversificados. Você conhece o verdadeiro lado, né, daquilo que o Márcio está tentando mostrar para nós. Você vê o Márcio humano, aquele Márcio que as pessoas, maior parte das vezes, não conhecem, não reconhecem e não aceitam. Então você vê habilidades comportamentais, cognitivas, voltadas para a escrita de uma maneira assim tão apreciativa que você navega na história, você se emociona com a história, você aprende com a história. Você começa a criar uma persona do Márcio. Né? Como que será o Márcio? Porque eu não conheço o Márcio pessoalmente. Como que será, né, o estilo das falas dele? Como que ele fala? Como que é o hábito de leitura dele? Porque ele tem uma escrita exímia. Né? Ele está encarcerado, mas como que ele escreve tão bem assim? Como que chega, né, essas informações até ele? Aí a gente pega e lembra, não, peraí, ele foi alguém que vivenciou isso na prática. Ele vivencia o cárcere, ele vivenciou a ditadura, ele foi vítima também da ditadura, como muitas outras pessoas por aí foram. Então, ler o Márcio é você realmente conhecer esse lado verdadeiro humano que ele possui. Mas deixa eu só, desculpa te cortar. Mas tem todas as questões, né, que está envolvida em relação à justiça, as questões jurídicas. Não me interessa essa questão, porque eu sou um editor. E o Márcio não é um fugitivo, exatamente, o Márcio está cumprindo com a lei. Entende? Exatamente, ele está cumprindo os deveres e as obrigações dele com a lei. Não há nada, né, em relação a isso que diga que é o contrário. Tanto que ele está lá há mais de 26 anos, né, encarcerado, cumprindo, né, fazendo o papel dele como cidadão. E é isso que é importante a gente começar a perceber, porque o livro, na leitura do livro, você percebe que existe um ser humano encarcerado, muitas vezes, eu tenho quase certeza disso, sofrendo, né? Não só ele, como muitos outros, a gente sabe disso, né? Ao ler o livro isso, aqui, dá pra gente ver dá pra poder ver. E é interessante que o Márcio traz uma realidade para nós que nós excluímos da nossa vida. Sabe, que é aquela bem básica. A partir de um momento que uma criatura humana ela é encarcerada, ela é submetida a um julgamento e condenada por um crime, que de fato ela pode ter sim cometido aquele crime, o que nós fazemos?
nós excluímos de nossa vida, de nossa sociedade. Isso é muito errado. É muito errado porque nós estamos falando de criaturas humanas. O que cada uma dessas criaturas fez ou deixou de fazer, compete à justiça a exercer o papel para o qual ela foi criada, para o qual a Constituição deu essa autonomia para ela, né? Mas nós, quanto criaturas humanas, como seres livres no sentido de pensamento, de liberdade, isento de preconceito, nós temos o quê? Que enxergar estas pessoas como elas realmente são, humanas, ditosas de erros, assim como nós somos, né? Mas, Leandro, Mas se aproximar. interessante, porque falando de uma vida de cárcere, há inúmeros mesmo, não dá para contar, são inúmeros exemplos de pessoas que saem piores do que quando entraram. Falando de literatura, falando da escrita, falando da importância desse contexto, o Márcio, mesmo no cárcere, passou por diversas situações. Hoje ele está, nos últimos anos, no presídio de Catanduva, um presídio de segurança máxima, mas o Márcio passou por diversas, né, situações bem constrangedoras. Ainda jovem, 19 para 20 anos, quando ele, né, foi para o cárcere e lá permanece até hoje. E aí vem esse exemplo, lá no cárcere, né, custodiado na penitenciária, ele decidiu se dedicar à escrita. A leitura também, nem tá, né? Isso, a gente nem está falando, porque para chegar na escrita houve a leitura também. Né? E aí o Márcio hoje consegue mostrar para a sociedade realidades que quem está aqui fora, de repente, ignora ou não tem consciência. Então, é um exemplo, é uma contribuição social que deve sim ser considerada, e é interessante essa visão editorial de poder promover entregar isso para o público, para o leitor final. Né? É uma verdade que existe, que está tapada, que a sociedade exclui, muitas vezes por preconceito ou por medo de se envolver, mas essa realidade existe. Nós não podemos ignorá-la. Mas, Leandro, conta pra gente aqui, você que desde o início está no processo, o Márcio está o Marcinho está num presídio de segurança máxima. Como que foi para o Marcinho escrever? Como que foi esse processo da escrita? Como é que ele entregou isso aqui? Olha que coisa interessante. As pessoas perguntam sobre isso, né? Até duvidosas, na realidade. Eu já ouvi tantos comentários que são mais estranhos do que o outro, né? Não vou nem usar uma palavra feia para não ficar feio, dos comentários que a gente recebe. Mas primeiro vem essa característica da leitura, que ele tem que ler muito, né? Ele tem tempo para poder ler muito, ele tem assim, eu não digo que ele não tem a ociosidade do tempo, exatamente, ele soube usar o tempo, né, para poder enriquecer a mente dele com, né, leituras prazerosas, e acredito eu que pelo estilo da escrita dele, ele lê também, além de livros dos gêneros do qual ele se propôs, romance, do gênero também do direito, livros clássicos, porque você percebe essa tendência, né, de alguma escrita clássica. E eu estou falando de livros mesmo que a gente vê nas escolas, que se aprende nas escolas. Mas o processo, gente, é muito simples. Eu vou falar de uma maneira bem grossa, tá? Lápis e papel, caneta e papel. Entende? Então ele recebe blocos de papéis para poder escrever, né, cada capítulo que ele propõe ali escrever. É claro que não é da noite para o dia que ele faz isso, né? Como é uma penitenciária de segurança máxima, tem todos os requisitos, todos os preparos para ele poder receber isso, é óbvio, evidente. E isso é permitido pela lei, pela justiça, observado por todo o sistema carcerário. Quando ele acaba de escrever, ele entrega para a administração, para a diretoria, e eles vão ler todos os materiais. Eles vão passar um pente fino para saber o que está sendo colocado ali, se não tem informações, se não tem códigos, né? O que esse livro está abordando. Imagina, você está escrevendo um livro entregando para as grandes autoridades competentes. Houve algo cerceado do preso de guerra, Leandro? Não. Tudo que ele escreveu... Sim, se houve, não chegou até a Humanos Editora. Né? E talvez nem até mesmo o responsável de receber essas cartas escritas do livro Preso de Guerra, que é o Renato Homem, o jornalista Renato Homem, que um grande abraço para o Renato, que provavelmente já está nos assistindo agora também. Então, se houve, isso não foi repassado para a editora. Jair, falando a gente sempre imaginando, provavelmente alguma coisa ou outra não entendida deve ter sido retirado, né? Para retificar. Até porque a editora também faz isso, né? A editora recebe materiais de vários autores e tem material que a gente precisa fazer uma ratificação ou uma retificação. É importante fazer isso. Mas não foi coibido de produzir uma obra, Não foi coibido, muito pelo contrário, e isso é bacana, é uma virtude, vamos dizer assim, do sistema penitenciário, né? É essa possibilidade para eles, né? Para eles poderem receber material, para eles poderem escrever
escrever. Então passa por essa análise, passa pela aprovação jurídica e aí passa, né, depois para os advogados que entrega até o Renato, o homem que é o jornalista, que ele vai o quê? Digitar, né, Sim, estas obras e fazer essa interação junto com a editora sim. que, né, se dedicou a lançar o livro Preso de Guerra. Então você vê que é um processo simples, mas muito complexo, Uhum. mas que é possível para todas as pessoas fazerem. E para quem está, de repente, será que tem algo aí errado na surdina? Tudo legal, tudo de Legal, forma tudo ética. legalizado. Ele Uhum. tem autorização para escrita, Ele né, tem Leandro? autorização para escrita, para envio é dessa acompanhado escrita. juridicamente, né? Uhum. Então o próprio presídio é câmeras 24 horas, Sim. principalmente onde ele está. Então assim, não tem nada de escuso. Uhum. Entende? Quer saber a verdade? Pega o livro Leia para o ler. livro, Leia o né? livro que vocês vão tirar as próprias conclusões. Mas leia. Não julgue pela capa, porque as pessoas adoram, né? Eu tive escritor, Jair, que em feiras, em algumas feiras prejudicou a venda dos livros. Sim. Tem algumas informações que eu acho que eu vou soltar aqui agora que nem a própria família do Márcio sabe. Mas tivemos boicote de livros, do livro em feiras, até mesmo por parte de alguns escritores da Humanos, que falou mal do livro, falou mal do escritor, Sem ler, saber, sem conhecer. sem conhecer, né? Como teve alguns que tentaram fazer e quando a gente percebeu, falou, opa, agora é hora de a gente colocar o livro para a pessoa, vamos ler, vamos conhecer. Porque aí você para de falar, entende? Sim. Ou se você for falar, você fala com conhecimento de causa. Uhum. Porque o erro nosso da criatura humana é não falar com conhecimento de causa. Sim, verdade. Inclusive, Leandro, sem spoiler, vou ter que ler o livro, mas aqui na página 19 diz assim: Sim. Preso de Guerra, isso na apresentação. Preso de Guerra relata a trajetória de João Paulo Roberto, João Grandão. Esse é o protagonista, né, do livro, que por 30 anos sofreu toda sorte de violações comuns aos mais de 700 mil presos e presas que se encontram encarcerados hoje no Brasil. Esse número não é romancista, não, é número real, número real. Viu? Conforme dados do próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então, o personagem, João Grandão, conviveu boa parte da vida com a pobreza nas comunidades do Jacarezinho e do Rato Molhado, ambas no subúrbio do Rio de Janeiro. Leandro, este livro, esta história, é protagonizado por João Grandão, é uma autobiografia do Marcinho VP? Jair, pergunta que todo mundo faz. Até sem ler o livro querem saber, porque lê a sinopse, aí olha, orelha, abre a apresentação, né? Mas antes de dar esta resposta, você volta a dizer de novo que os dados que estão nesses livros são fidedignos. Sim. São Os dados reais, são históricos, efetivos. nomes. Exatamente. Então, existem fotos neste livro que são fotos reais, de acontecimentos da épocas, né, de tragédias, de conquistas, né, de labuta mesmo. E tudo isso criado numa maneira de romance. Aí vem a pergunta, João Grandão, é uma autobiografia? Gente, nem eu sei. O que eu sei, Jair, é que você se identifica com o João. Sim. Você cria uma proximidade com ele porque ele traz para nós a realidade da favela. Ele traz para nós a realidade daquilo que as pessoas falam de subúrbio. Ele traz para nós a realidade de uma vida simples, né? Você fala, Leandro, você já viveu em favela? Não, nunca vivi. Então, eu não posso falar com propriedade como é, entende? Eu posso falar a partir daquilo que eu ouvi, do que eu vejo, né? Mas eu vim de uma vida muito simples, de uma vida financeiramente muito pobre. Não vivi em favela, mas eu vivia no interior, em um lugar em que eu não tinha acesso a praticamente nada, no meio do mato ainda, né? Então, assim, essa proximidade que João traz para nós, João Grandão, é que faz com que a leitura se torne cada vez mais intensa, mais gratificante, mais curiosa, porque você quer saber o destino, né, ao qual o João Grandão teve. Sim. E é evidente que ele concentra nesse personagem várias personas, que é uma coisa que é importante a gente observar. E aí é onde você começa a desconstruir a ideia de que é uma autobiografia. E aí você chega no final do livro e você tem mais certeza ainda que você ficou mais na dúvida se é uma autobiografia. Nós só vamos ter a resposta provavelmente no último livro, que vai ser uma trilogia até então, né? Então muito em breve vai vir o Preso de Guerra volume 2 e o volume 3. Aí sim eu acho que quando a gente juntar esses 3 livros, por se tratar de um romance com características históricas verdadeiras, reais, a gente vai realmente dizer, ah não, é uma autobiografia. Ah não, não é. Agora eu arrisco a dizer que é uma autobiografia de muitas pessoas, cujas quais
passaram e ainda passam pelo mesmo dilema que João o Grandão está Inclusive o passando. Marcinho. Inclusive o próprio Marcinho VP. Muito bem, Leandro. Leandro, esse livro foi lançado em Em novembro de 2021. 2021. Vai lembrar que foi lançado no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Isso, no Rio Conta de para Janeiro. nós como foi esse lançamento, Leandro. E a repercussão da obra, você começou a falar um pouco daqui, até em algumas feiras, a repercussão da obra em âmbito nacional. Uma coisa que me admirou muito, né, é um episódio muito, eu não sei se é essa palavra, pitoresco, que quando a gente estava trabalhando sobre o processo da obra Preso de Guerra, houve um episódio no Rio de Janeiro com o Marcinho, né, junto com o secretário de Segurança. E a mídia caiu em cima. Né? A mídia caiu em cima, sem dó. Claro, fazendo o papel dela de informação, teve aqueles que foram muito sérios na informação, teve aqueles que chacotaram, fizeram chacotas, né? Como nós temos também. Sempre a gente vai encontrar esse tipo de mídia. Mas algumas dessas mídias, eu não vou citar o nome, mas ela tem repercussão em âmbito nacional, procurou a editora. E na época eu pedi para que ninguém da editora se manifestasse. Aí se você me perguntar, Leandro, por quê? Primeiro que eu não quero fazer mídia de uma obra literária, eu jamais faria isso, em cima de uma situação sensacionalista, né? Que não tinha ainda nenhuma comprovação, que não tinha ainda nenhuma evidência. E mesmo que tivesse, não era minha função. Não era minha função permitir isso. Ou especulação também. Ou especulação. O fato é que fomos procurados e não usamos disso para poder fazer mídia para o livro. Mas pós o episódio ocorrer, nós procuramos essas mesmas mídias para falar sobre a obra publicada. Até hoje nós não tivemos retorno. Olha aí. É curioso, né? Quando você percebe que a ferramenta que serve para poder mostrar para a sociedade que uma pessoa que eu uso muito a palavra criatura humana, né, até pela minha criação espírita, uma criatura humana tem como base para poder voltar e se ressocializar, a própria mídia apaga. Né? E aí mostra as outras coisas. Então nós não tivemos apoio da mídia, tá? Nem em âmbito nacional, nem em âmbito regional, nem em âmbito estadual. Porque aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, nós temos bastante apoio da mídia para várias outras obras que a gente publica. Saem inúmeros jornais, mas esse em específico não saiu. Principalmente quando a gente mandava o release. Algumas empresas nem sequer davam retorno. Né? Não, olha, recebemos o release, vamos ver, vamos olhar a pauta, vamos ver em qual caderno, ou em qual site, qual coluna nós vamos liberar. Não teve isso. Propomos a entrevista com o Renato Homem, que representa o Marcinho, né, nas tardes ou nas noites de autógrafo nas livrarias, e elas também não tinham essa visão. Né? E então, claro, houve, se eu não me engano, acho que foi dia 20 de novembro, se eu não estou equivocado, o lançamento, né, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. A família está nos acompanhando aí, pode digitar aqui gente, também, se não confirmar. for, eu não estou vendo os comentários, né? Tô sem acesso aqui, mas se não for, corrigem aí. Eu queria muito ter ido, eu não fui. Sim. Não foi possível, né? Foi também uma época bem complicada. Eu vou dizer assim, a gente foi muito atacado. A Romanos Editora foi muito atacada, né? Através de crítica, através de ligações, através de comentários. E foi um momento muito difícil, porque também tinha ainda a questão da Covid, né? Então a gente não podia mandar toda a equipe, porque a gente tinha que preservar também a nossa equipe, não é uma equipe grande. Mas a Humanos esteve lá, foi um dos diretores, né? Foi o Neliton, né, o diretor de marketing, ele foi para o Rio de Janeiro, foi para o Morro do Alemão, pessoa fantástica, chegou lá, arregaçou as mangas, ajudou a preparar todo o evento na quadra que ocorreu. E, Jair, eu posso resumir em uma coisa, foi um sucesso. Não estou falando no sentido de vendas, mas eu estou falando no sentido do interesse da comunidade. E reuniu muita gente. Reuniu muita, mas muita gente. Eu tô falando assim de muita gente mesmo, entende? Então quem quiser saber a quantidade, né, tem fotos no site da Humanos Editora, desculpa, no Instagram da Humanos Editora, também tem fotos no Instagram do Márcio, do Marcinho VP, digita lá no Instagram Marcinho VP que vocês vão localizar, vai estar, acho que Marcinho VP ou Márcio Santos Nepomuceno, mas de qualquer forma só digitar que vai aparecer. Também tem um site, presodeguerra.com.br, que agora, né, passa a ser só o site do Marcinho, né? Se eu não me engano é marcinhovp.com.br. Mas por enquanto ainda está no ar Preso de Guerra, mas de qualquer forma vocês vão estar sendo atualizados da migração desse site, mas lá vai ter essas informações, né? Mas foi gratificante por ver o apreço da comunidade por este escritor.
por E reconhecer a ele como família, né, alguém, Leandro? A família que está lá exatamente, presente. como alguém que transforma a sociedade, como alguém que se importa com a população. E ele traz isso muito evidente nas escritas dele. Então foi um evento a tarde inteira, muito bem recepcionado, várias pessoas foram, a família toda estava, não posso dizer se era a família toda, mas a maior parte da família estava. Silvana, um beijo para você, Silvana também, né? Muito parceira nossa, né? A gente sempre está em contato, sempre em comunicação, não conheço ela pessoalmente, ela esteve presente junto também com a esposa do Márcio, né? A Márcia, que inclusive está o nome dela aqui, né? Que é a esposa dele desde os primórdios, né? Desde o começo da infância, E da, Márcia tem da filhos, adolescência já tem dele, né? netos Ele tem também, né? 6 filhos, 2 netos até Tem. então. Pode ser que já tenha mais, né? A gente não sabe, porque isso foi no ano de É. 2021. Então pode ser que tenha, né? Então um beijo para Márcia também. E o curioso é que eu não conheço nenhum deles. Eu conheço o Renato, porque o Renato Sim, veio até isso, Cuiabá, né, para poder verdade. conhecer a editora, conhecer o nosso trabalho. Acho que ficou 2 dias, se eu não estou enganado. Depois voltou para o Rio de Janeiro. Então, assim, a única pessoa que eu conheço é o Renato, mas eu não conheço mais ninguém da família do Marcinho, né? Uma pessoa também que foi bem parceira, principalmente na divulgação dessa obra, né, a doutora Flávia Doutora Flávia Frois, Frois. né, um beijo para ela também, Que hoje está provavelmente está com nos um escritório também em acompanhando São em São Paulo. Paulo, uma pessoa com característica muito humana, né, e que a gente sabe que todas estas pessoas que trabalham com essa consciência humana, com essa consciência humanista, é muito atacada, né? Doutora Flávia, interessante, até numa reportagem do Cabrini, né, Sim. ficou bem o slogan advogada do tráfico. Então, assim, o quanto a gente vê o trabalho dela, ela tem uma associação, o trabalho dela em prol dos direitos humanos, Sim. porque fala 700 mil presos, são 700 mil famílias, né? Afetadas. A gente olha, ao ler aqui a história do Marcinho, a gente descobre, tem a família, tem a esposa, tem filhos, quer dizer, tem uma raiz, tem raízes ali. E é isso que as pessoas esquecem, né? Sim. As pessoas apontam o dedo para aquele que foi julgado, que foi condenado pela justiça, mas esquece que em volta dele tem família. Sim. Que ele também, enquanto preso, tem sentimento, mas que a família dele também tem sentimento. Sim. Ele tem filhos, ele tem neto, ele tem sobrinhos, ele tem primos, ele tem Sim, amigos. sim. E isso é importante a gente lembrar sempre. Sim. E a gente parece que por covardia, por medo, por insensibilidade, algumas vezes por ignorância, por falta de conhecimento, a gente prefere não se envolver. Sim. E estamos errados, a gente precisa. Então, como é que eu começo a me envolver? No sentido de se aproximar da realidade destas pessoas, desses cárceres. Já temos aqui uma obra, Sim. cujo qual vai nos permitir começar a ter uma visão sem preconceito. Leandro, interessante, com todas as críticas, as refutações na época do lançamento, e a obra foi lançada em 2021, mas ela continua numa projeção. Hoje, livrarias de São Paulo já estão pedindo a obra, não é verdade? Jair, eu tive um problema muito grande, né? Nós fomos recusados por várias livrarias, quando a gente procurou essas livrarias para colocar o Preso de Guerra, né? E evidente que depois, quando teve algumas reportagens, que não é novidade, podem procurar no YouTube, na internet, várias reportagens, né, que falam sobre a vida do Marcinho VP. Então, de uma certa forma, algumas livrarias fecharam sim a porta para Humanos, tá? A ponto de nós perdermos até algumas consignações, para você ter uma ideia, que são outras informações que até então ninguém tinha. Mas a gente não abaixou a cabeça, entende? A gente comprou a ideia de que esta obra ela precisa estar em alcance nacional. Então, sempre que dá, a gente manda para feiras, para eventos. Recentemente, agora estou em negociação com mais duas livrarias da capital de São Paulo. A Livraria Drummond se interessou, inclusive, em fazer o lançamento da obra Preso de Guerra. Aliás, um abraço para o Rodrigo, que também provavelmente está assistindo. Se não tiver, daqui a pouco vai assistir. A gente manda o link para ele, né? Mas o Rodrigo, quando ele teve acesso à obra Preso de Guerra e ao nome Marcinho VP, ele falou: Leandro, eu sei quem é Marcinho VP. Eu conheço a história dele. Eu quero esse livro dentro da minha loja, entende? A Livraria Drummond, ela é de um grupo de 2 editoras, que não vou correr o risco de falar o nome, que eu posso errar, que tem essa característica que a Humanos tem, né, de aproximar o leitor dos seus escritores, de mostrar a fragilidade que o escritor tem também, né? E ela faz muito eventos sociais também. Então ela gostou da ideia, nós estamos em negociação já para poder fazer um lançamento também no estado, na capital de São Paulo, na Livraria Drummond, que fica ali esqueci o... Drummond é na Paulista? na Paulista, mas onde ficava
A Cultura, Saraiva, Sim. Cultura, acho que Cultura. Esqueci o nome. O Neliton, se estiver assistindo, põe o nome aqui, Neliton. Se não estiver assistindo, depois você se entende comigo, tá? Mas põe o nome aqui no vídeo embaixo pra gente saber o nome. Mas é na Avenida Paulista, não Sim. tem erro, tá? E também da Vila Mariana, uma livraria também, um nome em inglês, bem sofisticada, uma livraria com alguns gêneros mais conceituais e também gêneros mais politizados, vamos dizer assim. Se Tá em interessou, negociação tá em também. negociação, se interessou pela obra Preso de Guerra. Inclusive já queria os 3. Já queria o volume 1, 2 e 3. Eu falei, não tem, só tem o 1. Então eles vão estar levando Olha aí, gente, já o 1. 2 e o 3 já Já tá sendo tá. prospectado. Então, o que eu posso dizer para quem está me assistindo, para livreiros? Tá perdendo tempo em não procurar a editora para adquirir essa obra. Sim. Entende? Eu estou falando de uma obra que é clássica. Leandrinho Cuiabá está com uma venda considerável, né? Tem na Janina, certo? É uma obra que é um aspecto fundamental para a literatura. Uhum. Entende? Sim, eu estou falando de um escritor que está cumprindo pena, que está assim encarcerado, mas que escreve com uma legitimidade cuja qual é incontestável a habilidade, a síntese, a coerência, Leandro, né? E as informações reais que ele traz e nessa tem uma obra. coisa importante, Marcinho, esses mais de 25 anos, ele dá autoridade para falar Autoridade. sobre a crítica que ele Sobre traz, a crítica. especialmente ao sistema prisional brasileiro, como aos processos da ditadura. Então, assim, Sim. ele está no local de fala em que ele, né, com autoridade, Que ele tem autonomia para traz isso. poder falar, né, sobre isso, sobre esse Sim. local de fala. E outra coisa, Jair, quando você fala sobre essa crítica ao sistema prisional, as pessoas talvez podem pensar, mas ele está criticando o sistema, o que ele está falando do sistema, né? Não vou entrar em detalhes, vai ter que ler o livro. Mas não é uma crítica sem fundamento. Tem informações relevantes aqui. Exatamente. Né? É uma crítica que ele traz fundamentalização. É uma crítica que é vivenciada por essas mais de 700 mil famílias que estão diretamente ligadas, né, aos seus entes queridos que estão encarcerados. Talvez para quem não tem ninguém encarcerado, acha que eu estou falando uma besteira. Mas pergunta para o vizinho do lado que tem alguém encarcerado. Você pode ter certeza que o seu vizinho ou o outro do lado tem alguém ou conhece alguém que passou por isso. Sim. Então ele traz essas críticas no sentido realmente de falar sobre a valorização da criatura humana, de nós nos importarmos mais com o ser humano que nós somos. Leandro, nós estamos chegando no final do nosso podcast, Mas mas vale a pena ressaltar o seguinte: a Humanos, após abrir as portas para publicar o livro do Marcinho, também está, né, tem até para distribuição, uma outra obra que nem foi publicada pela Humanos Editora, mas é interessante Está essa aqui. coerência. Uma vez você aceitando publicar o Preso de Guerra, nós temos aqui também o Marcinho, Verdades e Posições, o direito Isso. penal do inimigo, que aqui o Marcinho já começa a trazer esta temática, né, do sistema carcerário brasileiro. Jair, com uma legitimidade incrível. Gente, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Este é o livro. Ele foi publicado pela editora Grama, se eu não estou equivocado. Editora Grama em 2017. Sim. Ah, mas a Humanos agora está com esse livro, está vendendo. Sim, nós colocamos, nós estamos comercializando esse livro. Porque nós não temos essa questão de preconceito. Ah, porque foi editora XY que publicou, né? Não vem ao caso porque que a editora não está vendendo. É uma decisão dela. Uma decisão que talvez eu acho que ela também passou por esse mesmo conflito que eu passei no início. Publico, não publico, comercializo, não comercializo, entende? Quando eu entendo que a função de uma editora é de fato dar liberdade para a literatura, é óbvio que eu vou abraçar de coração. Sim. Eu não estou aqui, Jair, defendendo uma ideologia, eu não estou defendendo uma classe, eu não estou comprando brigas e direitos ou deveres de nenhuma das classes. Eu estou defendendo o direito que a literatura nos dá de levar a informação, né, de esclarecer e de tirar de nós essa questão do preconceito que a maior parte de nós temos. E o livro Verdades e Posições, né, o Direito Penal do Inimigo, ele tem uma peculiaridade, ele foi prefaciado, vou pegar o nome aqui, pelo Dr. Luiz Carlos Valois, que é, né, um juiz de direito, mestre e doutor em direito penal e criminologista. Então é um livro baseado sobre o direito penal do inimigo, onde ele traz bastantes informações e também fundamentada sobre o direito, sobre esta a arguição, né, de voltar os olhos, né, para esses presos, esses presidiários, esses encarcerados.
Sim. Inclusive, Leandro, você falando desse prefácio, eu quero falar quem prefaciou Preso de Guerra Sim, é o Dr. Miguel David Guevara Espinar. Ele é doutor em psicologia clínica pela sim. Universidade de Salamanca, na Espanha, e o currículo dele é extenso. E nesta apresentação, no prefácio, ele fala sobre a psicologia do crime. Gente, vale a pena ler Preso de Guerra, né? Uma super indicação, não é isso, Leandro? Vale, tem que ler. As livrarias precisam desse livro. Como você bem colocou, hoje ele está aqui na capital de Mato Grosso, na Livraria Janina. Para quem é de Uhum. Cuiabá, para quem é de Mato Grosso, pode adquirir pela Livraria Janina. Corre lá para poder conhecer sobre essa E quem está obra, no resto né? do Brasil, Leandro, como que adquire? Pelo site humanoseditora.com.br, Humanos com a letra U. E Se quiser entrar no site também, vamos fazer uma campanha, né, presodeguerra.com.br. para que... Oi? Quem quiser também entrar no site presodeguerra.com.br também pode Também adquirir tá o lá as livro que duas vai obras, ser tá? redirecionado Também para... tem a redirecionamento da obra A Primeira do Marcinho, publicada em Isso. 2017. Mas eu quero falar o seguinte, vamos fazer uma campanha em âmbito nacional, porque as livrarias precisam dessa obra, Sim. entende? Ah, mas a editora tá vendendo no e-commerce, no site dela? Sim, mas o acesso acaba sendo um pouco mais demorado. Então, quando você coloca este livro nas gôndolas das livrarias do bairro, né, da sua cidade, da sua capital, do seu estado, o acesso é muito mais Fica o rápido. convite, Leandro. Você que está nos assistindo, peça para as livrarias que tem próximo à sua casa, no seu bairro, entre em contato com o Humanos Editora, porque o livro está para ser disponibilizado para todo o Disponibilizado. país. E Né? uma curiosidade, livrarias não compram livros, é consignação. Sim, Estão sim. perdendo tempo, estão dormindo. Em pleno uma crise econômica, né, até então, que nós passamos e ainda estamos tendo resquício dela, as livrarias estão dormindo. Sem contar aquelas talvez ainda não saibam da obra, né, Leandro? Né? Um outro objetivo da editora é que todas as vezes quando a gente entra em contato com a livraria, a gente faz questão de explanar, falar sobre a obra, dar um treinamento, né? Então a gente está disponível para isso. A função da editora não é só publicar, lançar em âmbito nacional, porque a obra está lançada em âmbito nacional, não está em tantas livrarias, mas tem sim alguns pontos de vendas, né? Mas é a função também da editora, quando colocar na livraria, ela dá, né, uma explicação, uma orientação sobre aquele título que está colocado ali. Agora, Leandro, para finalizar, como nós dissemos no início, dia 2 de abril é aniversário do Marcinho, VP. Marcinho completará 47 anos e eu sei que a Humanos tem uma promoção exclusiva só para o dia 2, não será dia 1º, não estará livre nem no dia 3. Que promoção é essa? Que campanha é essa, Leandro? 47% de desconto. Grava aí, 47 anos, 47% de desconto para os livros do Marcinho VP. Então, tanto o Preço de Guerra Quanto Verdades e Verdades e Posições. Isso, 47% de desconto. Como é que faz, Leandro, nesse dia? Acesse o site humanoseditora.com.br, porque já vai estar liberado esse desconto lá. Gente, mas dia 3 não, somente Só dia 2. somente dia 2. Na hora que der 0 horas do dia 1 pro dia 2, a promoção tá liberada. Na hora que der 0 horas do dia 2 pro dia 3, acabou a promoção. Então, corre, espalha para o maior número possível de pessoas que vai estar... Não entra no né? dia 1º, que é mentira, viu? Dia da mentira. É dia 2. É dia 2. No dia 1º de abril tem uma novidade da Humanos. Mas ninguém vai saber agora. Verdade. Né? Só entrando no Só site. acompanha o site, acompanha as redes Nas sociais redes para sociais. vocês saberem. E é uma novidade top Eu posso de dizer linha. uma coisa sobre a campanha do dia 1º. Sim. Ela é inacreditável. Não dá para acreditar. Literalmente inacreditável. Não dá para acreditar. Será viu? que é verdade? Pois será. Mas Até eu tô só assim. sabendo, né? Vamos ter que esperar dia 1º, né? Muito bem. Leandro, Sim. você tem algo mais a falar? Aproveite aqui, são as suas Eu considerações. tenho, Jair. Eu acho assim... só retomando o que eu comecei falando sobre essa questão interna, né, que eu tive, que as pessoas teve no início da publicação desse livro, eu acho que reforçou muito o meu dever como editor, né, o meu dever quanto editora. Sim. Nós estamos aqui realmente para abraçar a comunidade, para abraçar a sociedade. Nós não temos o direito, nós não temos nenhum dever, nós não temos nenhuma obrigação, nós não temos nenhuma legitimidade de agir com preconceito com quem quer que seja. E isso, com esta obra, né, ela vinha até mim, eu falo que foi um dos maiores presentes que a Humanos Editora me deu no decorrer, né, quando ela fez de 9 para 10 anos, quando essa obra entrou. Porque naquele dia ali, quando a gente publicou, baseado por todas as críticas, pelas ligações, por algumas, eu vou dizer ameaças, não no sentido ameaças ruins, ameaças de, não vou mais comprar de vocês, não vou mais publicar com vocês, para mim vocês perderam a credibilidade.
Nenhuma destas ações que ocorreram com humanos, como ainda ocorre até hoje pós-lançamento, a dificuldade que nós temos de ingressar nas livrarias, de estar em eventos, né, de fazer congressos, que a gente já tentou fazer 2 congressos, e quando você entra em contato com uma empresa responsável por fazer esse congresso, elas meio que voltam atrás, né, porque tem essa resistência ainda. Nada disso fez com que eu tivesse, né, e como eu estou dizendo agora, a plena consciência e certeza de que foi um dos maiores presentes que a Humanos pôde me dar. Manteve-se firme, né? Entende? Leandro, Isso. parabéns pela sua postura de não julgamento, até porque ela seria desnecessária. Se alguém tem que julgar, teve que julgar o Marcinho, isso é a justiça, não o dono de uma editora. Então, parabéns por isso. Eu agradeço e realmente fui por esse viés, né? Eu me preocupei, evidente, porque, como eu disse, eu tenho pessoas, né? Eu tenho vários escritores. Então, é uma questão ética em relação a eles. E eu fiz, Jair, questão de informar o maior número possível que eu consegui. Sim. Tanto que entre escritor até hoje, na editora, eu falo, olha, eu tenho esse livro publicado aqui. Entendeu? Mas se me fechar a cara, eu já fico com o pé atrás, falei, já não é mais para estar aqui. Sim. Entendeu? Porque eu acredito que você tem que estar, entende, presente na vida de todas as pessoas e respeitar a opinião e a escrita de todas as pessoas. Isso é cumprir o papel da editora, Agora, né, Leandro? sim, eu tenho um carinho muito grande pela família do Marcinho, né? Aliás, um abraço para todos vocês. Mas eu tenho uma vontade, entende? Que o dia que o Marcinho ganhar a liberdade dele, eu faço questão de ser uma das primeiras pessoas da editora a ir até ele para conhecê-lo pessoalmente, entende? Eu fico imaginando, se você falar assim, Leandro, para quem me conhece, sabe que eu não sou fã de nenhum artista, de nenhum cantor, aliás, eu nem sei nome de cantores, música muito menos ainda, né? Só tem uma pessoa até hoje do mundo artístico que eu sou completamente apaixonado, você sabe disso, quem é ela, né? Fernanda Montenegro. E do mundo da literatura, é o Marcinho, entende? É uma pessoa assim que eu quero ter ainda a satisfação de poder conhecê-lo pessoalmente, de poder pegar na mão dele, de poder dar um abraço nele e de enxergar, né, nele assim, eu não vou falar de expectativa, porque eu não criei expectativa, mas enxergar nele, sabe, esse próprio livro que ele escreveu. E tem uma coisa bacana que a gente sabe, o Marcinho tem expressado que após a saída ele continuará na carreira de escritor. Então, quanta coisa ele deve ter contribuído. Escrever para o Marcinho tem sido um processo terapêutico. E eu vou te falar uma coisa, Leandro. Eu tenho um desejo, eu gostaria que um número muito maior de encarcerados, nós falamos de 700 mil, temos o Marcinho, talvez tenha um outro, a gente até desconhece, mas que um número maior de pessoas pudesse, aproveitando esse tempo, poder contribuir através da escrita obras como estas. Que bom seria para o universo da leitura, da escrita para o país. Então fica aí o convite, né? Então, é aquilo que eu falei, é possível para todo mundo. Sim. Este processo não é ilegal. Esse processo é legalizado. Então, talvez o que mais por que nós é não o preconceito, viu, Leandro? Eu queria falar, por que nós não temos mais obras? Preconceito, a falta de informação que talvez a própria família não tem, entende? Que sim, é possível, né? Todas as pessoas podem e devem escrever. Né? Muito bem. E isso que fique como mensagem, para que realmente a escrita ela possa transformar para melhor o mundo, né, o ambiente, a comunidade, a sociedade onde as pessoas estão inseridas. Muito bem. Leandro, muito obrigado. Deixa o arroba do seu perfil no Instagram aqui, quem quiser seguir o Leandro Dornelles. Gente, Leandro do Ornelis. Do Ornelis. Com 2 Os mesmo e um L só. Então, Leandro Dornelles, só seguir lá, né? Deixa lá recadinho, quando daí eu respondo, mas sempre que possível eu tô respondendo, Humanos Editora? Né? Humanos Editora, @Humanos Editora. Segue lá também. E o site humanoseditora.com.br, lembrando que sempre humanos com U, ok? Leandro, para terminar, vamos tirar uma carta aqui de atenção plena, mindfulness e a mensagem final. Deixa eu pegar. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Leandro, o que diz aqui? Acenda uma vela, vá até uma sala escura, sente-se por um tempo e concentre-se em observar a chama da vela. A importância do dar atenção ao momento, atenção plena. Não se sente muito perto. Não. Tá bom? Não tente fazer nada, apenas observe a chama com atenção. Olha que interessante. Quantas pessoas, Leandro, perdem excelentes momentos por não se concentrar no aqui e agora? Perdem excelentes oportunidades. Pegando o nosso contexto de hoje,
Por que que as pessoas, ao invés de criticar, de julgar, de condenar, de agir com preconceitos, elas não afastam um pouquinho e apenas observam, Sim. apenas analisam, apenas escute, né? Tranquilize o coração, porque quando o coração está gritando demais, a gente não consegue ouvir o outro. Uhum. Então é um recado, né? Essa carta veio muito a casar com o conteúdo de hoje. Então você viu o preso de guerra? Não faça nenhum pré-julgamento. Reflita um pouco. Conheça, Pense um pouco. conheça. Eu sempre falo e falei nos meus 3 livros publicados sobre a comunicação e sobre o relacionamento apaixonado que Jesus Cristo tinha, né? Mas que relacionamento é esse? Que quando alguém perguntava para ele, quando alguém indagava a ele respirava, ele esperava um tempinho para aí responder. As pessoas fazem o quê? Pá, puf, entende? Tá errado. Precisa mudar essa concepção. Precisamos. Leandro, muito obrigado por você vir falar desta obra fantástica. Gente, está aqui para conhecer Preso de Guerra. Acesse presodeguerra.com.br ou mandoseditora.com.br e adquira o seu exemplar e despachado para todo o Brasil. Lembrando da promoção no dia 2, 47% de desconto, tanto no Preso de Guerra quanto no Verdades e Posições. E tem uma peculiaridade linda do livro, olha só. Eu tenho que mostrar antes da gente encerrar. Espero que aprecie o conteúdo. Já Boa vem leitura. autografado. Já vem Já autografado. vem autografado pelo Entendeu? Marcinho. Olha que coisa fantástica, né? Muito bem, muito bem. Leandro, muito obrigado. Gente, desculpa, algo mais? esse autógrafo aqui é do Renato Homem. O do Marcinho é Saudações de Márcio Nepomuceno. pronto. Aqui, tá bem aqui em cima, ó. Esse já tá autografado. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mostra ali mais perto a letra do Marcinho, né? Sim. Como ela é recebida, né? Foi digitalizado. Ela foi digitalizada. Então é assim, ele escreve mesmo a lápis, né? Numa folha e digitalizou pra gente colocar aqui. Então, essa é a letra do Marcinho. Bacana. E que eu espero no meu, muito em breve, né? Ter por ele mesmo. Muito bem. Leandro, muito Presencial, obrigado. desculpa. Isso, eu só tô de presencial. quarto, né? Não, gente, o nosso tempo já está esgotado. Olha, muito obrigado. Lembrando que na próxima sexta-feira, às 16 horas. E 17 horas. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Na próxima sexta-feira, mais uma edição do programa do podcast Humanos Literário. Você pode acompanhar aqui pelo canal O Bom da Notícia. E eu quero terminar esta edição com uma mensagem reflexiva deixada por Sêneca, um filósofo contemporâneo à era cristã. Ele dizia o seguinte: o bom juiz nunca odeia o criminoso, ele só condena o crime. Pense nisso e valorize mais as pessoas, diminua o preconceito, valorize mais o poder da diversidade e o poder humano que existe em cada criatura, em cada indivíduo. Até lá, fique bem, fique na paz.